Olá, queridos, graça e paz. Estamos de volta depois de uma semana, mas vida que segue. Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Esse texto tem como título que 7 homens são chamados para servir. Mas é claro que o texto é muito mais rico, porque ele aprofunda na generosidade, onde fala de distribuição de cesta básica, fala que devido ter aumentado o número de pessoas na igreja, o problema também aumenta, isso não temos dúvida. Fala de crescimento e multiplicação da igreja. Esse texto fala para a gente sobre a primeira vez em liderança na igreja. É isto, e inclusive dando foco, mostrando o foco e algo assim de determinação por parte dos líderes. E vai fechar aqui no último versículo falando de conversão dos improváveis. Então acompanha aí, segue, nós vamos cada dia conversar um pouco sobre esse texto, porque esse texto realmente é tremendo. Ele diz aqui que à medida que o número de discípulos eles iam crescendo, surgiram murmúrios e uma reclamação, descontentamento por parte daqueles judeus que se falava em grego e dos judeus que se falava em hebraico. A reclamação é que na divisão, no repartir das distribuição das cestas, aquele alimento diário na vida das viúvas, estava tendo ali algo injusto e eles reclamaram. E os discípulos então os apóstolos, eles convocaram os discípulos e os membros da igreja e falaram: olha, nós temos que continuar na ministração, na pregação da palavra de Deus. Vocês fazem o seguinte, vocês escolham aí 7 homens valorosos, cheios do Espírito, homens de sabedoria, para que eles possam trabalhar em prol da distribuição desses alimentos. E nós vamos continuar focando na palavra, na pregação da palavra e também na oração. E assim ficou decidido, eles perceberam que seria essa a melhor escolha, agradou a todos e eles então escolheram 7 homens, começando por Barnabé, homem cheio de fé, cheio do Espírito, de sabedoria, e também a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia sido convertido ao judaísmo, mas veio para o cristianismo, fez uma ótima escolha. E diz que esses homens então, eles ficaram responsáveis por esse trabalho de serviço, nada menor. Nós vamos falar sobre isso aqui. Trabalho para o reino de Deus é igual em todos os sentidos, para servir o próximo. Então diz o texto que a mensagem de Deus continua a se espalhar, e aqueles homens então, conforme o número de discípulos ia multiplicando ali em Jerusalém, diz que os sumos sacerdotes, muitos deles eram convertidos, seriam a partir dali seguidores de Cristo. Então, queridos, acompanha aí, esse texto é maravilhoso, vai te fazer uma mensagem aí tremenda para o seu coração. Que Deus te abençoe.